recebi da parte de Deus a revelação por meio de uma visão acerca de um homem. Ele planejou e executou contra a minha vida cárcere privado e sequestro. O caso ocorreu já tem alguns anos na cidade litorânea de São Francisco do Sul, Praia do Irvino, que é estado de Santa Catarina, litoral do estado de Santa Catarina. A revelação veio em visão quando eu estava dentro do cárcere que se deu antes do sequestro. Eu estava encarcerada por ele, mas consegui fugir. Ele descobriu onde que eu estava escondida, rendeu a família que me ajudou e então virou um sequestro. Foram 3 dias de sequestro. Durou 3 dias, iniciou na noite do Natal e pela misericórdia de Deus, um deles que revezava a guarda na 3ª noite, ele já estava muito cansado. Ele dormiu. Foi quando eu consegui pedir ajuda usando o telefone que estava com ele. A mulher que recebeu o meu pedido de socorro no WhatsApp chamou a Polícia Civil, que em menos de 15 minutos estourou o cativeiro, no dia 28 de dezembro. De tudo que eu já vivi, no sequestro foi a única vez que eu orei, agradeci a Deus pela minha vida e fiquei esperando o momento em que seria o meu fim. Eu não podia circular pela casa, fiquei trancada no quarto fechado, fazia minhas necessidades fisiológicas no balde e quando o rapaz que me monitorava trazia o sanduíche, ele jogava o prato na cama e perguntava se eu ia querer um lanche com chumbinho ou sem. Óbvio que com medo de ser envenenada, eu não comia. Enfim, Deus manifestou enquanto eu ainda estava no cárcere acerca do homem, que me sequestrou. As iniciais dele do nome dele D, T e C. As palavras que a presença usou, a frase que foi falada enquanto eu estava trancada no quarto dentro da casa desse homem, foram, abre aspas, palavra da presença: quem é o homem que anda sempre com você, vírgula, é seu pai? Fecha aspas. Eu respondi à presença dizendo não. A presença me indagou se aquele homem que andava sempre comigo era meu pai, porque eu não podia sair para lugar nenhum, em momento nenhum, sem ele estar junto comigo. Na ocasião, ele mudou meu nome. Quando encarcerou, ele mudou meu nome e ele pediu que eu informasse as pessoas sob ameaça de que meu nome era Ana. E então, naquele lugar, ninguém me conhece pelo meu nome, porque de todos que vieram, que frequentaram a casa, de todos que passaram pela minha vida e vieram a saber da minha existência, ele mentia que eu era uma sobrinha dele, que eu me chamava Ana. Ninguém nem sabe que o meu nome é Tatiana. A presença exortou, continuando, Então a presença manifestou, fez a pergunta, eu respondi. E depois que eu respondi que aquele homem não era o meu pai, a presença exortou, abre aspas, avisa que vai perecer num acidente, fecha aspas. Nesse momento, eu me encontrava encarcerada, com as janelas que eram daquelas venezianas sem vidro, toda de madeira, todas parafusadas para eu não fugir durante a noite. Ele passava a noite deitado, atravessado na passagem da porta e a porta ficava trancada. Quando eu precisava ir no banheiro durante o cárcere, eu tinha que pular por cima do corpo dele, ele percebia. Ele colocou um cachorro de raça pastor alemão na outra porta que dava acesso à rua.
que se caso eu conseguisse passar por ele dormindo, eu teria que passar pelo cachorro. Foi o maior terror que eu vivi em toda a minha vida. E estando nessa situação, Deus passa uma visão e ordena que eu entregue a profecia. Então eu tive que me dirigir àquele cidadão e entregar a profecia. Foi a coisa mais difícil que eu já vi, que eu já fiz, que eu já vivi, que eu já experimentei, né? Mas existem coisas que fogem, né, do nosso... Existem coisas que nós fazemos que fogem do nosso entendimento. Existem níveis de coragem e estabilidade emocional que eu experimentei que foram assim surreais. O que foi relatado aqui é um testemunho, é uma profecia e no tempo determinado por Deus acontecerá.